Essa é uma série de reportagens especiais sobre creches, que está dividida em 5 capítulos. Hoje falaremos sobre a creche na atualidade. No Brasil, a creche surge no final do século XIX, resultante de um aumento da população pobre, desemprego e subemprego, provocando a busca de alternativas para conter o desenvolvimento desordenado das grandes cidades. Alguns fatos foram determinantes para a criação das creches, entre eles, o ingresso da mulher no mercado de trabalho para que houvesse um aumento significativo da renda da família. As creches atualmente são diferentes do passado. Antigamente, a educação infantil de 0 a 5 anos era considerada uma etapa anterior à escola e também não era de responsabilidade do Ministério da Educação, mas sim da assistência social. A especialista em educação infantil, Zélia Queiroz, conta que o objetivo das creches foi modificado. A creche ela tinha uma função muito específica, né? Ela era para um atendimento das mães que precisavam trabalhar ou das famílias que não tinham muitas condições de educar seus filhos, né? Então levava para essa instituição em que se garantia minimamente as necessidades básicas das crianças, entendendo necessidade básica de uma forma muito restrita, ligada às necessidades mais biológicas até, né? Que é essa questão do sono, da alimentação, da higiene, né? E hoje, acho que isso também, ao longo da história, isso foi sendo mudado e aí ressignificando a concepção de atendimento na creche, porque a gente sabe que a criança, desde bem pequenininha, ela tem uma série de necessidades que não se restringem apenas a essa. Então, ela tem as necessidades emocionais, ela tem as necessidades culturais, ela é uma criança interessada, ela é uma criança ligada no mundo, ligada nas coisas ao seu redor. Dados do censo escolar apontam que a creche é a etapa escolar que mais recebe alunos a cada ano. Porém, o crescimento tão desejado ainda não atende toda a demanda que aguarda atendimento. E pior, a maior parte das novas vagas abertas não estão na rede pública. Mas esse não é o único problema. Eliane Paroski, mestre em Psicologia Escolar e Desenvolvimento, acredita que o problema também está relacionado à qualidade. Qual é o problema que a gente enfrenta? Qualidade. Qualidade, o que eu digo por qualidade? Tem um número suficiente de pessoas adultas para um número X de crianças? Quando eu tenho um número muito grande de crianças para um adulto, principalmente nessa faixa etária, eu perco a minha qualidade. Os dados do censo escolar também mostram que há quase 2 milhões de crianças matriculadas em creches no Brasil, quantidade superior aos anos anteriores. E os dados do IBGE apontam a região sudeste com a maior taxa de frequência em creches. Locução de Aira Noroso, texto de Giovanni Manzoli, edição de Matheus Benhur e produção de Aira Noroso, Carolina Inturn, Giovanni Manzoli, Rodolfo Faria, William Silvestre, Alberto Suomo e Marcos Vieira. Este é o segundo capítulo de uma série de reportagens especiais sobre creches. No capítulo anterior falamos sobre a creche na atualidade e hoje vamos abordar um pouco sobre a sua multifuncionalidade. Foi-se o tempo em que as creches eram simplesmente estabelecimentos para cuidar das crianças. Hoje, o ensino pedagógico multifuncional tem tomado o espaço do antigo formato, com aulas de música, atividades sociais e esportivas e ensino bilíngue. Essas atividades compõem os conteúdos desse nível da educação básica. Para o psicólogo Vitor Lopes, a creche desempenha um papel importante no desenvolvimento da criança. É na creche que a criança vivencia as primeiras etapas, do seu desenvolvimento. O fortalecimento e o firmamento postural, o se virar na cama, o sentar sozinha, o engatinhar, os primeiros passos, os balbucios, depois as iniciativas de fala e as primeiras palavras inteligíveis. Segundo o especialista em psicomotricidade André Carvalho, a prática de esportes é importante nas creches para o desenvolvimento da criança em várias áreas. A importância da educação física escolar é que esta auxilia no desenvolvimento físico, emocional e até cognitivo da criança. Além disso, promove também uma qualidade de sono e uma qualidade de alimentação melhor, que consequentemente vai trazer para a criança um equilíbrio emocional maior, uma concentração melhor e consequentemente uma aprendizagem melhor. Hilda Cristina é mãe do pequeno Felipe, que tem 3 anos e passa 8 horas por dia na creche. Ela acredita que os benefícios da atividade física vão além do crescimento e desenvolvimento saudável. Eu percebi melhora no comportamento, na coordenação motora e também na relação com as outras pessoas. Além de desenvolver uma vontade nele de praticar atividade física fora do ambiente escolar. A musicalização tem sido introduzida na educação das crianças em idade pré-escolar. A educadora Erin Stencil conta um pouco sobre a importância da música para o progresso intelectual
intelectual e social da criança. É muito importante que a criança tenha contato com a musicalização infantil nas creches, porque a música, ela desenvolve toda a questão social, vivência, sinapses no cérebro, movimento. Então, quando você ouve bem, você fala bem e isso vai contribuir depois para você ler bem. Paloma Risse, mãe da pequena Lorena de 3 anos, já percebe diferenças no comportamento de sua filha. A Lorena, com 1 ano, já foi para musicalização e eu pude acompanhar. E eu lembro que ela correspondeu muito rápido nisso. Eu aprendi flauta, tambor e muitos instrumentos. Ela começou a procurar por outras atividades. E agora ela está me pedindo por conta própria o inglês. Então é uma menina que não está sendo sobrecarregada, ela está sendo desenvolvida. A música afeta o desenvolvimento intelectual das crianças em idade pré-escolar. Isso significa que estão em formação circuitos de linguagem. Apresentar um novo idioma ao seu filho nessa idade pode tornar a tarefa do aprendizado muito mais fácil. Lauene Priscila comenta os benefícios do ensino bilíngue para sua filha. Eu tenho uma filha que está na escola bilíngue desde os 8 meses. As primeiras palavras que ela falou já foram em 2 línguas. Então, além de estar em desenvolvimento, no caso do português e do inglês, percebo uma facilidade maior para uma terceira língua. A criatividade e a linguagem oral são mais desenvolvidas que outras crianças, da mesma faixa etária. A memória e a facilidade de aprender um vocabulário mais rebuscado são um diferencial. Se você pensa em matricular seu filho em uma creche, fique atento a 2 dicas importantes. Primeiramente, avalie em família a melhor instituição, respeitando as fases de desenvolvimento da criança. E segundo, escolha uma creche que seja acolhedora, calorosa e convidativa. Locução de William Silvestre, texto de Marcos Vieira e William Silvestre, edição de Matheus Benhu e produção de Aira Noroso, Carolina Into, Giovanni Manzoli, Rodolfo Faria, William Silvestre, Alberto Suamo e Marcos Vieira. Esse é o 3º capítulo de uma série de reportagens especiais sobre creches. Nos capítulos anteriores falamos sobre a creche na atualidade e suas multifuncionalidades. E hoje vamos abordar um pouco sobre a importância dos profissionais que trabalham nesse meio. Com o passar dos anos, os profissionais da educação infantil, em especial as creches, estão se mostrando cada vez mais essenciais para a sociedade. Cada funcionário que trabalha neste ambiente é importante e tem participação no desenvolvimento das crianças, que passam a maior parte do seu tempo na creche. A coordenadora pedagógica Fátima do Carmo ressalta essa importância e comenta sobre a profissão de educadora e do prazer em ensinar e aprender com as crianças. Coordenadora da creche há 9 anos, para mim está sendo uma experiência muito boa a cada dia. Nesses 9 anos, a gente compartilhou o saber da creche, compartilha o saber da creche com todos os nossos funcionários. Cada um, eu sempre digo que cada um aqui na creche é um educador. Não importa se ele é serviços gerais, se ele é o cozinheiro, se ele é o professor, todos da creche, a palavra dele influencia na vida do meu aluno. Então, tudo que ele diz, tudo que ele faz, as ações que ele produz, as atividades que ele inventa e que ele cria, isso vai fazer parte da história do meu aluno. Os profissionais das creches estão se capacitando cada vez mais, passando assim muito mais confiança para os pais que precisam ali deixar seus filhos. Joana Francisca deixou seus filhos mais velhos em creches e atualmente deixa o mais novo por conta da jornada de trabalho. Ela conta a respeito dessas diferenças que houveram com o tempo em relação à capacitação desses profissionais. Na minha opinião, eu acho que agora está bem melhor porque as pessoas estão capacitadas, estão tendo faculdade, conhecimentos gerais, estão tendo assim uma evolução muito grande, como remédio, com tratamento da educação da criança, está sabendo trabalhar mais o psicológico da criança, tendo mais responsabilidade, estão sendo que ter mais compromisso com o que está fazendo. Então eu acho que é um benefício que para as mães que precisa desse estabelecimento, desse acolhimento, está sendo muito bom. A educadora Andréa Vieira comenta sobre a participação dos profissionais no desenvolvimento da criança. Quanto mais estímulo adequado ministrado por profissionais capacitados, mais essa criança vai se desenvolver ao longo da sua vida escolar. A creche é um ambiente criado para oferecer o melhor para as crianças. A instituição, juntamente com os profissionais capacitados, devem dar oportunidade para que essas crianças tenham experiências diferentes da do meio familiar, fazendo contatos com outras crianças em um ambiente estimulante, seguro e acolhedor.
Locução de Aira Noroso, texto de Rodolfo Faria e Alberto Suamo, edição de Matheus Benhur e produção de Aira Noroso, Carolina Intur, Giovanni Manzoli, Rodolfo Faria, William Silvestre, Alberto Suamo e Marcos Vieira. Esse é o 4º capítulo de uma série de reportagens especiais sobre creches. Nos capítulos anteriores, falamos sobre a creche na atualidade, suas multifuncionalidades e os profissionais que trabalham nesse meio. Hoje vamos falar sobre a tríplice jornada dos pais. Filho, a mamãe vai trabalhar, o papai também. A gente volta pra te pegar depois, tá bom? Tchau, filho. Tchau, filho. Ao chegar na creche nos primeiros dias, a história foi a mesma. A secretária Vanila Ramos e seu esposo não conseguiam conter suas lágrimas por ter que deixar seu filho lá. Ele passa o dia inteiro na escolinha, pois os pais precisam trabalhar. A maior dificuldade pra mim é, assim, de deixá-lo, entendeu? Dele ficar na escolinha, tudo. Então, por muitas vezes, claro, eu me cobrei se estava tomando a decisão certa ou não. Mas eu procurava sempre me lembrar de que eu havia feito essa escolha. E, assim, lógico, caso ele não se adaptasse, eu mudaria de ideia. Mas Deus foi bondoso comigo e meu filho, desde o primeiro dia, ele se adaptou super bem na escolinha. O dilema de Vanila é o mesmo de muitos pais. Matricular um bebê ou uma criança pequena em uma instituição, em geral, é não apenas uma grande mudança de rotina para a família, mas muitas vezes motivos de angústia. A questão de matricular uma criança na creche ainda levanta outra discussão. Será que é certo aos pais trabalharem o dia inteiro, deixar os filhos na creche para serem educados por outra pessoa e só terem contato com eles no fim do dia? Vanila acredita que não. A decisão interfere, lógico, porque em alguns momentos ele acaba sendo, querendo ou não, educado pelos professores e não por nós, né? Até porque ele ainda é novinho, ele é muito influenciável, né? Mas, assim, nós procuramos uma escola para ele onde os princípios cristãos que nós temos, né, fossem mantidos. E isso facilita muito a nossa vida, né? Porque eu sei que ele vai aprender coisas boas que eu também estaria ensinando. A pedagoga Mildes Lobo é contra a ideia de deixar filhos em creches em período integral. Ela acredita que é importante para a criança ter um convívio maior com a família. Alguns estudos eles nos mostram que a personalidade da criança ela se forma até os 7 anos de idade e por isso é de suma importância que a criança passe tempo suficiente com as pessoas da família, em especial pai, mãe e irmãos. Outros especialistas da área afirmam que a ideia de ser bom ou ruim para a criança é muito limitante e que talvez alguns pais saibam agir na medida certa, mas outros não, e acabariam por passar o tempo com o filho atravessados por telas de TV e tablet. Nós optamos por ter qualidade de tempo e não quantidade. Então, quando eu estou com o Enzo, assim, ele é o meu objetivo único. Nós brincamos, rimos, conversamos, aprendemos um com o outro. E eu vejo que tem dado certo, porque ele é uma criança feliz, comunicativa, sociável. E vê-lo assim, bem feliz, já me satisfaz. Assim como Vanila e também outros pais que optaram por deixar seus filhos em creches por conta da jornada de trabalho, devem aproveitar ao máximo o tempo livre com eles, numa relação de escuta e diálogo. Locução de William Silvestre, texto de Aira Noroso, edição de Jeter Miguel e produção de Aira Noroso, Carolina Intur, Giovanni Manzoli, Rodolfo Faria, William Silvestre, Alberto Suamo e Marcos Vieira. Esse é o 5º e último capítulo de uma série de reportagens especiais sobre creches. Ao longo da série, mostramos as creches na atualidade, suas multifuncionalidades, profissionais que trabalham nesse meio e a tríplice jornada dos pais. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento pessoal da criança que frequenta o lugar. A dona de casa, Simone Rogante Silva, resolveu estudar pedagogia e se deparou com a necessidade de colocar seu filho na creche. A princípio, a saudade do Caleb era um empecilho, mas hoje, satisfeita, Simone afirma que fez uma boa escolha ao notar o desenvolvimento do seu filho. Antigamente ele dormia assim junto comigo no meu colo, ou eu estando junto com ele mesmo na cama. Aí ele conseguiria dormir. Agora já não, porque como lá na creche eles têm um momento do sono, então eles acostumaram a dormir sozinho. A creche desenvolve aspectos físicos e principalmente sociais na criança. Para o psicólogo Vitor Lopes, os contextos em que estamos inseridos nos desenvolve de modo diferente. Um desses contextos é a creche. Qual que é o objetivo realmente da creche, né? Preparar a criança para as séries educacionais futuras, iniciar gradativamente o processo de alfabetização do indivíduo. Eu acredito que alguns desses são os seus objetivos, mas eu acho que a creche desempenha um papel de subjetivação de construções sociais riquíssimas para a criança.
É na creche, assim como no âmbito familiar, que a criança vivencia as primeiras etapas, né, do seu desenvolvimento, e etapas essas bem importantes. Na maioria das vezes, a negação da criança com um ambiente totalmente diferente causa desconforto para os pais. Mas como afirma a professora Elza Andréa Matioski, da creche municipal de Araguá do Sul, do estado de Santa Catarina, a superação da criança é surpreendente. Quando uma criança começa a frequentar uma creche, muitas vezes ela é tão tímida, calada, não se manifesta muito. No decorrer do processo, é tão visível sua evolução e o seu desenvolvimento mental, social e emocional. Assim como a Simone, muitos pais colocam seus filhos na creche por falta de tempo, não restando outra opção. Mas não é raro ver a maioria dos pais satisfeitos com a independência e o desenvolvimento dos filhos. Foi uma boa escolha na parte do desenvolvimento dele, que eu percebi que tudo nele melhorou. A creche não deve ser vista só como um ambiente que os filhos precisam ir para que os pais trabalhem, mas como um lugar em que a criança aprende a lidar consigo mesma e com os outros, como afirma o psicólogo Vitor Lopes. Eu acho que a gente tem que deixar realmente as crianças num espaço de construção, né, um espaço de desenvolvimento das suas relações na creche, na escola. Aprender a dormir sozinho, se relacionar com estranhos, comer com a própria mão e ser sociável com outras crianças são só alguns exemplos do que a creche pode desenvolver. Termina aqui a série de reportagens especiais sobre creches, uma produção acadêmica dos alunos Marcos Vieira, Aira Noroso, Rodolfo Faria, Carolina Intur, William Silvestre, Giovanni Manzoli e Alberto Suamo, do primeiro ano de jornalismo do NASP, orientados pelo professor Leandro Oliveira. Locução de Aira Noroso, texto de Carolina Intur e edição de João Vitor Rocha.